Atos capítulo 7, versículo 2 em diante. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Antes de habitar em Harã, Deus apareceu a Abraão. Disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Gênesis capítulo 11, versículo 31. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sara, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Olha aí a chamada depois. Mais uma vez, ó, é a segunda vez. A primeira vez foi em Atos 7:2 aqui, ó. Atos 7:2, vem para cá, ó. Versículo 31 do capítulo 11. Deus chamou a primeira vez e ele saiu com seu pai e esse pessoal aqui todo. No versículo 1, a nova chance para Abraão sair, ó. A segunda ordem de Deus. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, ok? É interessante essa parte. Queridos irmãos, nós estamos mostrando exatamente que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Esta foi a primeira chamada lá em Atos, capítulo 7, versículo 2, quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão e disse, sai da tua terra. Lá em Gênesis, capítulo 12, nós temos a segunda chamada. Então, nós pegando o versículo 2 do capítulo 7 de Atos com versículo 1, 2 e 3 de Gênesis, capítulo 12. E vamos ver a chamada de Abraão pela segunda vez. E Deus vai renovando as suas promessas através dos seus filhos. Queridos irmãos, hoje vamos começar a nossa lição de número 2. Olha aí, vamos começar a aula de hoje, as promessas de Deus para Israel. O nosso textuário, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto está também registrado em Números, lá na profecia de Balaão. Deus está dizendo que a bênção está com Abraão. E Deus disse, ó, quem te abençoar, também te abençoarei. A bênção de Abraão vem lá dos filhos de Noé, um deles chamado Sem. Então, a história de Israel vai começar exatamente aqui, ó. Veja aqui na nossa lousa. Noé, o primeiro, depois lá do dilúvio, ó, Noé, temos o primeiro filho, aí vem, ó, gerando. Então, Abraão vai ser o 10º depois de Noé. Então, a bênção de Deus vai passar por todas essas gerações através do filho de Noé, chamado Sem. Ok? É a bênção de Deus sobre as gerações para vir quem? Uma nação e muitas outras nações. Olha aí a principal, Israel. Ok? Então, toda a Bíblia, ela vai estar exatamente aqui nessa geração de Sem. Noé, Sem, Afaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Tera e Abraão. Nós estamos mostrando aqui a genealogia de Abraão para trás e vamos mostrar a genealogia de Abraão para frente. Porque de Abraão para trás, Deus falou com Noé. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A genealogia do Messias vem daqui, ó, de Sem, passando por Abraão, vindo para Israel. Então, o descendente legítimo de Abraão seria quem? Jesus.
Olha aí, um israelita, um judeu. Agora, mostrando aqui, ó, o outro filho chamado Jafé não foi considerado na genealogia, então não é contado. Ele sai da história bíblica e vai ser anunciado mais na frente, através das suas gerações, ok? E também, nós vamos ver aqui Cã, que foi o terceiro filho de Noé. Então veja o que é isso, meus irmãos. Cã foi amaldiçoado pelo seu pai Noé na questão porque ele viu a nudez do seu pai. E os pecados de Cã está registrado a sua descendência que não prestou, está registrado os seus pecados lá em Levítico capítulo 18 a respeito da nudez. O que nós estamos mostrando é o seguinte, que pela maldição de Noé em Cã, que caiu em Canaã, seu filho, a descendência que estaria na terra de Canaã, presta atenção, nós estamos chegando exatamente lá na frente de Canaã, aonde a terra que é aquela terra que Deus vai dar a Abraão. Então aquela terra vem da onde? Melhor dizendo, os habitantes vêm de Cã. Então Cã possuiu uma terra chamada Canaã. Então a terra dos cananeus, ó. Cananeus. Ok? Então os cananeus descendem de Cã. Então Deus deu essa terra dos cananeus a Sem, certo? Dentro do projeto da profecia da bênção que estava proposto. Quando chega em Abraão, Abraão vai gerar com 100 anos o filho da promessa. Ok? Ele gera com 86 o filho que não é da promessa, que é exatamente filho de Agar, o primeiro filho de Abraão, chamado de Ismael. De onde vem uma nação chamada os árabes. E de Isaac vai sair Israel. Então já temos aí duas nações. Atenção, não para por aí. Abraão, depois que sua esposa Sara morre, ele vai casar com uma concubina. A Bíblia registra que Quetura é uma das suas concubinas, lá em 1 Crônicas. E mostrando que, sendo Quetura a terceira esposa de Abraão, ela vai gerar 6 filhos. E através desses 6 filhos, vai haver multidões de nações no Oriente. Deus vai dizer que o filho da promessa será Isaac, e os outros não podem herdar com Isaac. E o que é que Abraão vai fazer? Os outros filhos que não são da promessa, por exemplo, de Quetura, vão enviar para o Oriente. Esses não vão herdar junto com Isaac. E Abraão apenas vai entregar presentes para esses filhos que vão ser enviados para o Oriente. Agora, quem são essas nações, filhos de Quetura e de Abraão, enviados para o Oriente? Quem está lá no Oriente? Japoneses, chineses, as Coreias, todos descendentes de Abraão e Quetura. Então, esse povo, nos dias de Jesus, veja, os magos, que biblicamente astrólogos que viam as coisas acontecendo, certo? No universo, eles foram visitar Jesus, os reis. E, observando esses que foram visitar Jesus quando ele tinha 2 anos, no tempo que Herodes quis matar as crianças, então esses são os filhos de Abraão, com Quetura. Não foram enviados para o Oriente? Então essas nações que foram multiplicadas pelos filhos de Quetura, está sendo cumprida por causa da palavra de Deus, que disse que Abraão seria pai de multidões, de povos, de nações. Mostrando que, sendo Abraão pai de multidões, é o significado do seu próprio nome. Abraão significa pai de muitos, pai de multidões. Então veja quantas nações sairiam de Abraão. De Ismael saiu os árabes. De Isaac saiu Israel. Dos filhos de Quetura saíram
as nações do Oriente. Agora, observando, de Quetura vai sair 6 filhos. E logo no comecinho lá da história de Gênesis, nós temos os filhos de Quetura com Abraão. Olha, Midian, um deles. Esse aí vai exatamente dar a geração do sogro de Moisés. Lembra de Jetro, que foi midianita? E Moisés casou com a midianita, uma filha de Jetro, a Zípora. Então, nós estamos mostrando aqui tudo a respeito de Abraão, antes e depois, porque Abraão vai ter Isaac, seu filho, depois Isaac gerar Jacó com Rebeca, a mãe, que é a esposa do seu pai, Isaac. Então já tem Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó, 12 filhos. Aí tem uma filha chamada Diná. Então, veja as mulheres de Jacó. Leia e Lia. Leia, a mais velha, melhor, exatamente. Voltando. Leia, a mais velha. Raquel, a mais nova. Sendo que Leia ou Lia é a mesma pessoa, ela vai gerar 6 filhos com Jacó. 6. E tem os principais filhos. Veja, Levi e Judá. Os filhos de Leia. Atenção. O caso de Esaú é muito sério. Porque Esaú não recebeu o conselho do pai. Porque é irmão de Jacó. Filho de Isaac com Rebeca. Então Esaú não recebeu o conselho dos pais para ir exatamente aonde? Na casa de Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. Então, nessa geração de Abraão, tinha que cumprir o propósito de Deus original. Se nasceu 2 mulheres na casa de Labão, e os pais disseram o seguinte: vão pegar a sua esposa na casa de Labão, então tem 2 mulheres lá. Quantos filhos Isaac teve com Rebeca? 2. E eram gêmeos. Esaú, o peludo, e Jacó. Mostrando que os 2 já tinham esposas programadas por Deus para se casar. Então, a mulher de Esaú seria Leia. E a mulher de Isaac, melhor, a mulher de Jacó seria exatamente a irmã de Leia, a Raquel, a mais nova. Mas Esaú preferiu casar com mulheres estrangeiras, isto é, cananeias. E até mesmo sendo casado com 2 cananeias, Esaú casou com uma filha de Ismael. Então veja o terceiro casamento. Polígamo, né? 3 esposas. Então, desagradou a Deus desde o início. Não da madre, porque a inocência não traz pecado, mas desde quando ele desobedeceu aos seus pais, desde quando ele vendeu a sua primogenitura a Jacó, então ele já começou errado. Por isso, a rejeição de Deus quanto a Esaú. Aborrecia Esaú e amei a Jacó. O mesmo amor da mãe. Por quê? Porque esse amor só rejeitou por causa da atitude. Porque Esaú não quis ser o primogênito. Ele não amou a sua primogenitura, que era uma coisa muito especial diante de Deus. Então nós estamos mostrando aqui o início de toda essa história, ok? Vamos lá? Ó, 100 gera com 100 anos, Abraão gera com 100 anos. Então, a bênção de 100 está em Abraão. Por quê? Porque Arfaxade, que é filho de 100, vai gerar com 30 anos. Ele gera um filho chamado Selá. Esse filho de Arfaxade, ele vai gerar Eber, com 30 anos. Eber vai gerar Peleg, com 34 anos. Peleg vai gerar Reu, com 30 anos. Reu vai gerar Zerug, com 32 anos. Naor vai gerar Tera, com 29 anos. Tera vai gerar Abraão, com 70 anos. Tera teve 3 filhos, Abraão, Arã e Naor.
quando ele gera Abraão, Abraão vai gerar com 100 anos a promessa. Veja que o filho de Abraão com 86 anos não se viu. Abraão gerou com 86 anos, mas Deus quis com 100, por causa da profecia profética, biblicamente aqui, ó. 100 gerou com 100 anos. Então, ele vem de 100. E Abraão, gerando com 86 anos, veja quem nasceu, Ismael. O tempo da visitação foi com 100 anos. Então, Deus materializou através do filho Isaac a sua promessa. Então, Deus cumpre a sua palavra aqui, ó, no tempo da visitação, no tempo da vida, com 100 anos de Abraão. Então, veja, quando Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, da Babilônia, ele sai e vem para cá, ó. Então, ele sai de Ur dos Caldeus e vem para Harã, ok? Agora, presta atenção. Antes dele sair de lá, Deus visitou Abraão. Deus visitou Abraão. Onde está escrito? Já li, está no começo da aula. Atos 7, versículo 2. Então, Atos 7, versículo 2, mostra que Deus disse, sai da tua terra. Então, ele era ainda muito moço, muito jovem, nesse chamado. Esse é o primeiro chamado em Ur dos Caldeus. No versículo 2 do capítulo 7 de Atos, diz o seguinte, antes que habitasse em Harã. Em Gênesis 12, a chamada é de Harã. Em Harã. Entendeu aí? Aonde ele está. Porque quando ele sai daqui, presta atenção, o pai de Ló morre aqui, ó. O Harã. Não tem o Naor? Aqui. Ó, Naor, Harã, pai de Ló, certo? Esse morre antes de sair. Então ele não sai junto, morre aqui. O que é que acontece? É que quando eles vêm, ó. Quem é que vem? Pai de Abraão vem Abraão, vem também as mulheres. O que é que vai acontecer? Muita gente vai vir, viu? Presta atenção, alguns servos, vai vir muita gente aí. Então, sai da tua terra, da tua parentela. Então, tem um problema que ele vai ter com Ló. Lembra de Ló? Que ele vai ter um problema com Ló? Por quê? Porque Deus, ele tem uma chamada específica com Abraão, porque ele quer Isaac. Deus quer o nascimento de Isaac. Por quê? Porque é de Isaac vem Jacó. Jacó, 12 tribos. Das 12 tribos, 75 almas da sua família vai para o Egito. Está em Atos capítulo 7. Então, olha, de 12 de Jacó, que tem 12 filhos, vai vir uma família, um clã de 75 pessoas. E quando José é vendido para o Egito, então essas 75 pessoas, por causa da fome que tem em Canaã, eles vão para o Egito. Entendeu aí? E lá no Egito, isso aqui multiplica. Na saída do Egito, 600, só os 1.000 homens, fora as famílias, mulheres e crianças, quando vão sair do Egito. Cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas saem do Egito. Então sai muita gente. Veja que a nação já formada no Egito. Observe que começou com Noé, a nova geração. Veja, os 3 mundos, Jafé, Sem e Cã. Só de Sem é que Deus vai contar a história bíblica. Por isso que está tudo registrado aqui, do jeito que eu estou mostrando, até chegar o patriarca Abraão, para ir para frente. Então, os cananeus não vão contar na descendência de Abraão, porque Deus deu a terra dos cananeus, ó, a Abraão. Essa foi a terra que Deus disse o seguinte, sai da tua terra, Abraão, sai de Ur dos Caldeus. Eu tenho uma terra bem aqui, ó, Canaã, que é todo esse pedaço aqui chamado de Palestina. Então eu te darei. Amém? Eu te darei. Então Deus prometeu, porque desde aqui, ó, que Cã seria servo de Sem, Deus ia dar a terra dos cananeus a Abraão. Veja a mesma história, ó. Servo de Sem. Cã,
servo de Sem. Cananeus, a terra seria dado a Abraão. Isso aqui não tem assim fácil aí, encontrando aí, não tem. Isso aqui é Bíblia, começando do começo lá da história, até chegar exatamente aonde a gente quer, Israel, ok? É interessante que o Melquisedeque aparece em Gênesis capítulo 14, ele está, na terra dos cananeus. Ele é rei de Salém, atenção, Melquisedeque, rei de Salém, vai ter um encontro com Abraão. Melquisedeque vai ter um encontro com Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era de Salém. Salém é Jebus. Nome mudado de Jebus para Salém. Depois o outro nome, Jerusalém. Lembra da terra de Jerusalém? Hoje é Salém antiga. É a Jebus, onde Davi conquistou a terra dos Jebuseus. Entendeu aí? Então Jebus é a capital dos cananeus. Então Melquisedeque, esse Melquisedeque aqui, rei e sacerdote, ele era um cananeu. Que estava na maldição lá atrás da família dele. Lembra da maldição de Noé sobre Canaã, filho de Cã? O que acontece? É que ele vai encontrar o homem da bênção. Ele vai encontrar a bênção que está sobre Abraão. E aqui, Abraão tendo a bênção, Deus prometeu: quem te abençoar, eu te abençoarei. Então, Melquisedeque abençoou quem? Abraão. E Deus, por Abraão, abençoou Melquisedeque. Então, continua a história. Isso aí é importante, viu? Amém? Então, meus queridos, Deus, ele tratou só da geração, biblicamente, desde o começo de Noé, passando por esses, Abraão, Israel, Jesus. Não tem outra maneira de você encontrar uma segunda descendência. Por exemplo, os que vêm do Jafé, não são 3 filhos de Noé, eles param, não é contado, não está na Bíblia como está o de Sem. Mais na frente é que vai falar as gerações de Jafé, lá no tempo de Nabucodonosor. Mas aqui, o terceiro filho, Cã, vai servir a Sem. Por isso que a terra vai ser dada a Abraão, porque Abraão está no lugar de Sem. Canaã é cananeu. Melhor, os cananeus moram na terra, certo? Do descendente do filho de Cã, Canaã. Interessante. Então, Deus vai tratar só dessa geração aqui. Nem trata dessa e nem trata dessa. Então, por isso que Melquisedeque não foi contado na genealogia. Está lá em Hebreus. É interessante. Então, ele não foi contado na genealogia qual? Dessa aqui. Se Melquisedeque é de Cã, ele não pode estar aqui, Entendeu? Então, sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, sai por aqui, viu? Chamado um homem que foi entre aqueles cananeus escolhido para receber a bênção de Deus que estava em Abraão. Ok? E Melquisedeque abençoou Abraão. Por quê? Porque ele escolheu servir a Deus. Ok? Ele não escolheu estar debaixo ou querer estar debaixo da maldição dos seus pais. Aonde os pecados dos cananeus está em Levítico capítulo 18, que é toda a pauta dessa esquerda que querem colocar nas escolas, certo? Erotização de crianças, essas coisas sobre ideologias de gêneros, que biblicamente só tem ideologia de Gênesis, que é macho e fêmea. Então, não existe exatamente essa ideologia. O que nós estamos dizendo é que os esquerdistas, eles querem implantar exatamente os pecados dos cananeus no meio do mundo inteiro. Então, o mundo está aqui, o mundo. Então, Deus está dizendo o seguinte: eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Amém? Isto é lá na frente, quando temos o ministério de Cristo, o seu reino de 1000 anos.
Ok? Então, os hebreus saem daqui, ó. Os hebreus. Olha o nome Eber. Presta atenção. Filho de Selá, Selá, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, Sem, filho de Noé. Olha, Eber. Os hebreus saem daqui. De Herber. Abraão. Veja, Abraão. O nome dele, de Abraão, sai os hebreus. Entendeu? Hebreus, Abraão, ok? Então nós estamos mostrando que Deus está dizendo, tem uma promessa de salvação aqui. Gênesis 3:15. Vai nascer uma mulher, é daqui que vai nascer uma mulher. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, a chamada de Abraão, em Gênesis 11:31, presta atenção, foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Atos 7:2. Com a morte do seu pai, Abraão ficou sem norte. Foi por isso que Deus falou pela segunda vez em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Então nós temos a promessa dizendo o seguinte, vamos ver aqui na nossa lição. Abre aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Veja aí. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Olha a grande bênção, número 1. E abençoar-te-ei, bênção 2. Engrandecerei o teu nome, bênção 3. E tu serás uma bênção, bênção de número 4. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui é a número 5. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bênção de número 6. Então, as 6 bênçãos na promessa de Deus a Abraão. Então, nós temos o chamado de Abraão aqui pela segunda vez. É bom vocês anotarem aí, papel e caneta. Primeira chamada, Ur dos Caldeus. O texto, Atos 7:2. Segunda chamada, Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Onde Abraão já está em Harã. Seu pai morre ali. Ele fica desnorteado. E Deus revela novamente o que tinha falado lá em Ur dos Caldeus. Ok? Isso é importante, viu? Porque muitos vão dizer que a chamada foi de Harã. Mas ali foi a segunda vez. Então temos que ver a primeira vez lá em Ur dos Caldeus, aonde está registrado em Atos 7:2. Ok? Em Atos 7:2, Estevão começa a falar. Deus apareceu a Abraão quando ele habitava na Mesopotâmia, então ainda adolescente, antes que habitasse em Harã. Então foi lá em Harã que quando ele veio, o pai de Ló ficou para trás, ele veio com o resto da família. E ficou em Harã. Foi em Harã que ele passou um tempo, aonde seu pai morre. Então o Abraão veio com o pai, mas o pai ficou no caminho. Na metade ou menos da metade do caminho, antes de chegar na terra de Canaã. Ok? A chamada de Abraão, veja, se deu para cumprimento das promessas de Deus, e muitos, como essa passagem na terra de Harã, veja o mesmo nome do tio dele. Melhor, do irmão dele, do irmão de Abraão. Harã, irmão de Harã. O mesmo nome a terra recebeu. Presta atenção. O que é que acontece? É que muitos estão ficando em Harã. E a promessa não está em Harã. A promessa está em, veja, na terra de Canaã, onde mana leite e mel. Deus prometeu a terra dos cananeus. E Deus vai estar ali com Abraão. Só que Deus fez a promessa e depois, em meio à promessa, no cumprimento, quando Abraão chega lá, tem a prova. Então, toda a promessa que Deus faz, Deus prova nós. Quando Abraão chega e coloca os pés na terra de Canaã, a prova chegou, a fome. Mesmo com a fome, teve também a notícia de que os cananeus ainda estavam na terra.
Então Deus não retira os cananeus quando quer abençoar o próprio Abraão. Então Deus não vai retirar os inimigos para abençoar o seu filho. Porque o salmista diz: prepara-me uma mesa diante ou perante os meus inimigos. Então Deus está abençoando a Abraão, mesmo que haja inimigo por perto. Agora, observando que eles param em Harã. Por que eles pararam em Harã? Atos capítulo 7, versículo 3. O Deus que tinha dito na primeira vez, agora em Gênesis capítulo 12, diz pela segunda vez. Então compare Atos 7 com Gênesis 12. Compare a saída de Ur com Harã. Então nós temos uma mesma mensagem. A mensagem bíblica é anotar os versículos que estão em Atos e Gênesis. Você não pode trazer a mensagem só de Gênesis, de onde Abraão saiu. Tem que ter a mensagem completa, Antigo e Novo Testamento, de onde saiu Abraão. Então, a mensagem e o propósito de Deus não muda. Saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Só depois da morte de seu pai, Deus faz lembrar a Abraão do seu chamado. Então Deus mostra mais uma vez que ele tem que sair da sua terra, porque o propósito é chegar em Canaã. Abraão disse: como saberei que hei de herdar esta terra? Então Abraão foi o homem dos altares, aonde chegou, só não no Egito, mas aonde chegou ali em Canaã, nos lugares ali, porque ele estava peregrinando, ele armava a tenda e primeiro ele ofertava no altar. Ele era o homem dos altares. Agora, observando o chamado de Abraão e as promessas de Deus, Abraão tinha que apenas confiar na promessa. Mas o que foi que aconteceu? Ele, sendo provado pela fome em Canaã, ele saiu e foi para as terras do Egito. Ele foi lá nas terras do Egito. Ô perigo, meus irmãos. Na terra do Egito está quem? Satanás e os demônios. É o mundo. Está aquele que quer possuir a sua esposa. Está aquele que quer dar em troca da bênção uma maldição. Veja que quando Abraão sai do Egito, sai com muita riqueza e também sai com uma donzela chamada Agar. O problema começará, porque ele achará que vai sair de Agar, a promessa. Até pensou que sairia do mordomo. Veja como é um homem chamado pai da fé. Amém? Isso é importante saber. O problema com Agar, o problema com a fome, o problema com Ismael, até chegar aos 100 anos de idade. Ver a promessa sendo concretizada na sua vida. Nos dias do seu filho Isaque, Deus disse o seguinte: não desce para o Egito. Então Deus, ele já ficou na frente. Ele já ficou na frente do caminho. Ele disse: não é para vir para cá. Está fechado o caminho. Então, veja, Deus fez uma promessa. Em segundo veio a fome. E Abraão desceu para o Egito. Em Gênesis capítulo 15, Abraão está numa terra que não tem filhos. Ele diz: o escravo nascido em minha casa, que quer dizer Damasceno. A palavra Damasceno significa o escravo nascido em casa, o Eliezer. Ele vai ser o meu herdeiro? Deus disse: não, Abraão, é a tua mulher. Ele diz, o Abraão: que sinal da promessa que eu vou ter filho? E pela segunda vez, agora sem o Ló, ele disse: o Senhor, olha para o céu e vê se pode contar todas essas estrelas. Então a promessa de pai de multidões estava ali. Veja se pode contar a multidão dessas estrelas. Então a primeira visão foi a mostrar os 4 cantos da terra: norte, sul, leste e oeste.
olhe para todos os lados. E depois olha para cima. Mandou olhar para o céu. Essa é a herança do povo de Deus. O céu. Os filhos de Deus. Assim será a tua descendência como as estrelas do céu. Por isso que ele é o pai da fé. Porque os crentes descendem de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são como as estrelas do céu. As sementes de Abraão serão espalhadas como estrelas no céu e na terra. Interessante. Na terra também. A terra é muito pouco em relação ao céu. Romanos 4:13 diz o seguinte: o cosmo, o mundo, Abraão recebeu como herança. Deus deu tudo isso. Em Gênesis 24, versículo 24, aí Deus fala que a promessa da bênção está na continuação da herança, que é seu filho. Então, através das sementes de Abraão, que é a sua geração, vai vir a semente, que é Jesus. Então, a Bíblia trata de semente e de sementes. Quando ela trata de sementes, trata da geração. E quando ela trata de semente, no singular, trata da forma singular de Jesus. Paulo é quem fala. Então, Gênesis 12, Deus está dizendo: eu vou abençoar você e a sua casa. Então, Abraão vivia abençoado e vivia como uma bênção. Sê tu uma bênção. É impossível Deus abençoar e não engrandecer o nome. Por isso que a bênção atrela o nome do abençoador ao abençoado. Amém? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o abençoador, o seu nome, Deus, está atrelado ao abençoado. E Deus diz: sê tu uma bênção. Isto é, eu passo o dom da bênção para você. Você vai abençoar outras pessoas. Em ti, ó bênção, serão benditas todas as famílias da terra. Então a condição de Abraão era receber a bênção e ser bênção. Amém? Essa é a condição da igreja hoje. Os filhos que nascem de Abraão é uma versão melhor de uma geração para uma nova história. Então veja aqui, Abraão, Isaac e Jacó. Então os filhos que vão nascendo sempre serão uma versão melhor da história de cada geração. As pessoas ao redor de Abraão só serão abençoadas se abençoar. Esta foi a lei. A vida de Abraão tem uma base no princípio. A bênção está condicionada ao altar. E não há bênção sem o altar. Gênesis 24, versículo 11. Deus disse: abençoarei Abraão em todas as coisas. Amém? Então a semente de Abraão, Deus abençoou. Diz a palavra que nasceu Isaac. Mais na frente, Isaac será abençoado 100 vezes mais. Porque ele vai plantar e na plantação, uma semente vai dar 100. Amém? Isso é importante. Glória a Deus. Amém. O negócio é sério, rapaz. Então, meus irmãos, nós vamos continuar dando sequência e vamos falar do tópico 1, tópico 2, tópico 3. As revelações do texto bíblico aqui no Zap, ok? 85 é o DDD, 991 28 12 60. É o nosso Zap de estudo particular, ok? Entra aqui, 85 991 28 12 60. Você pede a aula de continuação, ok? Nós vamos estudar os tópicos no Zap, ok? A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula de número 3, se Deus quiser. Esta é a aula extra que será somente no Zap. Amém.